Alô, gente, eu sou Wagner Ribeiro, artista plástico e administro aqui a Galeria Samaúma, que fica aqui no Complexo de Lazer Marino Serrano, onde essa galeria foi contemplada com o edital 009. A gente está realizando aqui hoje uma videoaula, um dos itens do projeto de fomento da Lei Aldir Blanc. Então, pessoal, estou aqui, né, dentro da Galeria de Arte para fazer essa videoaula, né, que se trata de técnicas de pintura, de desenho, tá? E eu tenho um trabalho, uma trajetória já bem conceituada, bastante longa, né? Só em Macapá eu tenho 22 anos de trabalho, mas ainda tenho uma história um pouco antes, quando eu estive em Belém e trabalhei para grandes empresas lá nessa área cultural. Mas cheguei aqui em Macapá, retornei para Macapá aqui em 93 e a partir daí eu comecei a dar continuidade nesse trabalho de arte. Então eu iniciei encontrando os artistas, procurando os artistas dentro da Escola Cândido Portinari, me relacionando com eles, e aos poucos eu fui produzindo esse trabalho, né, de pintura, principalmente de pintura e de desenho. E com o decorrer do tempo eu comecei a ser reconhecido, fui convidado para algumas exposições e logo em seguida também veio as grandes premiações, né, bienais que a gente participou, convite, um trabalho que progressivamente foi ganhando força, né? foi ganhando reconhecimento, e a partir daí a gente começou a buscar um espaço, a buscar um local para que a gente pudesse fazer todo esse trabalho junto com outros artistas, e assim aconteceu. A gente firmou essa relação com outros artistas e a partir daí a gente conseguiu definir, na verdade, o endereço do artista, que é esse espaço da Galeria de Arte Samaúma, aqui na Orla do Araxá, né, dentro do Parque Marino Serrano. E esse trabalho da galeria começou em 2013, então já são 8 anos de trabalho só aqui dentro, entendeu? E a partir daí a gente conseguiu realizar muitos eventos, não só no estado do Amapá, mas em alguns estados brasileiros e também fora do Brasil, aonde a gente conseguiu chegar até ali na Guiana Francesa. É um território francês, né? Um território, um outro país, uma outra cultura, e a gente partiu para essa relação também de intercâmbio, né, cultural, e isso aconteceu, né, e a gente firmou também essa parceria, e inclusive a Galeria de Arte Samaúma já recebeu várias vezes guianenses e pessoas interessadas nessa relação, nesse intercâmbio cultural, que foi uma associação da fronteira chamada Irmãos da Fronteira, e essas pessoas se interessaram por esse trabalho e eles vieram aqui na Galeria Samaúma, e a gente ficou inclusive muito amigo. Trouxe para os eventos, vieram aqui pelo menos 3 vezes, né, nesses eventos, e mandaram para cá também visitantes, turistas que vieram da Guiana Francesa, chegaram aqui pela indicação dessa associação que trata apenas de cultura, né?
E quando a Guiana Francesa realiza qualquer evento cultural, eles jogam essa responsabilidade para essa associação que fica ali em São Jorge, ali na fronteira com o Brasil, através do município do Oiapoque. Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Esse trabalho a gente tem intensificado cada vez mais, essa relação que a gente tem com a rede social. A gente chegou com muitos grupos da Europa, inclusive, da Bélgica, da Suíça, da Inglaterra e da França. A gente tem uma relação praticamente semanal, a gente comunica, somos sempre convidados para esses eventos. Lá na fronteira da Suíça existe um evento chamado Arte Brasileira, é um salão de arte brasileira, e já fomos convidados 2 vezes para ir, mas a situação nossa de artista ainda é muito ruim para sair. A logística é muito grande, muito cara para chegar até lá. Mas a gente vai dar continuidade nesse trabalho, e eu vou falar um pouco aqui hoje sobre essa tendência de mercado. O mercado de arte, ele sempre existiu, ele sempre atraiu, né, grandes compradores, e é importante que a gente foque nessa questão da técnica, do tema, né, do mercado. É importante sim, né, eu sempre digo que é arte empreendedora. A gente pode viver de arte, pode levar a arte amapaiense a qualquer parte do mundo, entendeu? Então a gente vai trabalhar, e daqui a pouco a gente vai iniciar essa videoaula, e essa videoaula vou detalhar um pouco mais para vocês como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente produz esse trabalho, aonde que a gente encontra essas inspirações, né, para dar continuidade. Essa lei Aldir Blanc, ela veio para realmente dar uma injeção no artista. É uma lei emergencial que veio devido à pandemia, um recurso federal que realmente ajudou muitos artistas. E a gente vai dar continuidade nesse processo a partir de agora, né? Foi realmente um fomento, foi alguma coisa que realmente deu certo. Nós temos aqui hoje um direcionamento, nós temos uma certeza que nós podemos trabalhar e seguir o nosso caminho, tá? Para continuar a produzir obras de arte, não só para cá, mas para qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, eu trabalho aqui, eu particularmente, Wagner Ribeiro, né? Eu trabalho com a pintura, né? Que é o meu carro forte, e também trabalho com artesanato. Esse artesanato, ele vai muito mais longe do que a pintura. Eu produzo todo esse trabalho aqui, que é um pouco temático, que fala um pouco do nosso mar abaixo, que fala um pouco da nossa civilização indígena, do grafismo, né? Da produção de cerâmicas, né? E do caboclo ribeirinho, que tem uma cultura própria, né? De viver ali às margens do rio, e eles realmente nos ensinam bastante também. E com certeza esse trabalho ele vai ser mostrado agora um pouco, né, que é a tendência do mercado, né, e esse trabalho é um pouco técnico, né? Eu trabalho com a tinta acrílica porque é uma tinta que eu vejo muitas vantagens nela, muito diferente da tinta a óleo. A tinta acrílica é uma tinta que seca muito rapidamente, e a produção tem que ser muito rápida. A tinta a óleo ela é uma tinta que demora um pouco mais, para quem não tem pressa, né, para produzir, e cada etapa ela precisa de algum tempo, 2, 3, 4, até 5 dias, para ela dar continuidade, né, no trabalho. A tinta acrílica não. A tinta acrílica você pode começar o trabalho agora e terminar mais tarde, né, ou à noite, ou no outro dia, sem problema nenhum. O cliente, ele está sempre com pressa, ele está sempre querendo alguma coisa. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje sobre essa tendência, nessa relação com o cliente, a gente tem que trabalhar não só como a gente quer, a gente tem que trabalhar como o cliente exige, né?
ele quer tudo para amanhã, quer tudo para ontem. Então a gente realmente prepara muita coisa com antecedência e deixa um trabalho semi-acabado. É exatamente isso que eu Wagner Ribeiro, consegui atender muitos clientes. O trabalho de artesanato que é feito aqui, ele já foi para 12 países da Europa, já foi para a Austrália e já foi para vários estados brasileiros. Então é bom ouvir isso, é bom prestar atenção que o mercado ele não é só aqui, né? O mercado ele é globalizado e é preciso que você consiga mostrar isso através da rede social, das redes sociais, né? Então aconteceram muitas vendas aqui por causa das publicações, não só do Instagram, do Facebook e outros, né? Que a gente consegue avançar e consegue mostrar isso. E a gente às vezes até surpreende, né? Como pessoas tão distantes conseguem encontrar esses vídeos, essas postagens. Eu já recebi aqui no ano passado 3 estrangeiras que estavam fazendo um curso de aquarela no Reino Unido, e elas gravaram um vídeo e me enviaram dizendo, elogiando o trabalho que é feito aqui no estado do Amapá, um trabalho que é produzido aqui, a técnica, né, a pintura, tudo. E eu recebi esse vídeo, eu tenho ele aí no YouTube, muito fácil de encontrar. É só procurar Wagner Ribeiro, artista da Amazônia, e você encontra esse vídeo e também outros, como em Caiena, né? Tem alguns vídeos de Caiena, muito interessante. Então, a gente vai iniciar agora aqui. Eu comecei aqui alguns trabalhos, né? Não é a tela, na verdade isso aqui é a lona. A gente faz isso aqui muito para viagem. O americano usa muito isso aqui, que é uma peça de Duratex revestida com uma boa lona de pintura, e a partir daqui a gente consegue armazenar com mais facilidade, né? Por exemplo, a tela já é mais complicada. Eu faço a tela, quando é formato pequeno eu faço assim, mas quando é formatos maiores a gente tem que ser tela. Esse é o maior formato que eu faço nessa técnica, né, de isolar aqui o Duratex e poder pintar nele, e a partir daqui a gente pode moldurar e pode também armazenar com facilidade. É muito bom para viagem, porque é muito fácil de você empacotar um trabalho e ele vai para outros lugares, vai para distante. Então o cliente que compra a obra, ele compra apenas isso aqui, e ele depois, quando chega no lugar de origem, ele vai e moldura o quadro da maneira que ele quiser. Então essa é uma técnica, né? Essa é uma forma da gente vender esse trabalho, né? Eu fiz uma aqui que está a base, e depois eu fiz a primeira parte que é a base já com um pouco de cor, né? Então a gente vai colocando aqui tinta, camadas sobre camadas, né? Para eu iniciar um trabalho desse, eu passo pelo menos 5 camadas de tinta antes de começar a pintar, né? O meu objetivo, né? O que eu quero pintar. Então ela vai se tornando mais consistente, né? A superfície. E a tinta acrílica, ela tem essa característica de ser uma tinta um pouco transparente, ela não é totalmente opaca. Existem outras marcas, né, com mais intensidade de cor, com mais pigmentação. Então, mas essa que a gente encontra no Brasil, que é a acrílica, né, a Acrylex e Corfix, são as 2 tintas mais conhecidas aqui. A gente utiliza elas, mas precisa de muitas camadas. Também existe outras marcas importadas que a gente encontra a partir de Brasília. Nem em Belém eu consegui encontrar. Muito poucas tintas de boa qualidade, mas são mais caras. Eu consegui encontrar em Brasília, numa das lojas de Brasília, chamada Casa do Pintor. Então a gente sabe que é um investimento, né?
voltando a falar do mercado, a gente tem que investir realmente na qualidade do trabalho, porque o cliente ele é bastante exigente, principalmente os grandes compradores de obra de arte. Eles observam cada detalhe, né? A marca da lona, a marca da tinta, quer saber da técnica, como é que foi feito. Então o cliente ele realmente exige bastante, o verdadeiro comprador, né? Não são todos que conseguem entender como isso aqui é feito, né? Eu vou dar continuidade na pintura aqui, mas eu quero mostrar essa fase. Aqui já é a terceira fase, né? Que é a fase já da definição aqui do que eu quero pintar. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer aqui, e a partir de agora a gente começa a trabalhar em cima da pintura de verdade, que é o que eu vou fazer. Como isso aqui é um processo mais simples, né? E para ganhar tempo nessa videoaula, a gente começa a fazer dessa forma aqui, ó. Entendeu? Eu mostrei aqui 3 etapas, né, da pintura, e a partir de agora eu vou realmente pegar no pincel para poder, na tinta, para poder dar continuidade aqui nesse processo de pintura, tá bom? E essa pintura acrílica é uma pintura muito rápida. A gente pode pintar um quadro e esperar secar aí 10, 15 minutos, você pode entregar o quadro dessa forma aí, entendeu? Eu vou mostrar aqui uma paisagem, né? Eu vou começar a pintar aqui nessa peça. Eu vou começar a pintar uma obra, né? Vou pintar a paisagem, né? O artista pinta o que achar melhor, e isso realmente é um trabalho que a gente faz com muito detalhe, né? Eu tenho aqui umas cores que eu vou fazer essa mistura agora. Essas cores elas vão me ajudar aqui bastante a chegar onde eu quero, entendeu? Esse aqui é o grande segredo do artista, é saber misturar as tintas, né? E a gente vai dar esse trabalho aqui agora, tá? Eu estou utilizando aqui um recipiente. A tinta acrílica ela é muito... Eu não uso paleta, sabe? Porque a paleta ela é muito boa para tinta a óleo. Como ela demora a secar, você consegue limpar a paleta com mais facilidade. Você deixa ela praticamente bem limpa. Mas a tinta acrílica não, ela é uma tinta mais consistente, e quando ela seca tu não consegue mais tirar. Então por isso que eu utilizo essas bandejinhas de isopor, que são bandejinhas descartáveis. Eu uso como uma paleta de cor, porque muita gente me perguntou por que eu uso a bandejinha de isopor e não utilizo a paleta de madeira ou de acrílico, né? Então essa é a minha explicação. É que tu consegue limpar depois que tu termina, pode ser até 1 hora depois que você termina, você pode limpar a tua paleta com facilidade, ela fica zerada. Mas a tinta acrílica não, quando ela seca para valer, aí você não consegue mais chegar onde você quer. Aí dá muito trabalho de pintar, e para ganhar tempo a gente joga fora e vai trabalhando, tá? Eu estou utilizando, não estou utilizando cavalete de pintura, por causa da mobilidade. Como é uma tela pequena, eu não vou precisar de um cavalete, tá? Mas e pelo tamanho também. Aqui, ó, eu estou tentando fazer aqui um fundo, né? Eu vou pintar a paisagem e estou tentando fazer um fundo aqui com uma cor mais assim, um pouco mais distante, né? Uma vegetação mais distante, ela fica um pouco mais clara, né? Então por isso que está um verde um pouco azulado. Aí a gente vai trabalhando dessa forma aqui, ó, tá? Aqui atrás nós temos alguns trabalhos, né? Esse é o único trabalho que tem na galeria atualmente. Foi pintado por mim, uma obra de 2003, se eu não me engano. Não, é verdade, 2013. Ela voltou para a galeria, foi uma restauração, e a gente aproveitou para deixar ela como uma amostra aqui, né? Dessa videoaula de hoje, tá? Então aqui eu tô tentando definir aqui o fundo, né? Ó, eu vou tentar fazer uma vegetação mais
mais distante, outra mais próximo, para a gente poder, entendeu? Mostrar como é que funciona tudo isso aqui. Muito bacana isso aqui. Isso aqui a gente vai trabalhando devagar e vai conseguindo os efeitos que a gente quer, né? Entendeu? É preciso sempre estar tirando de pouco em pouco, porque a tinta acrílica é uma tinta que seca muito rapidamente e a gente tem que tirar de pouquinho em pouquinho. Por isso que eu vou ter que ficar abrindo os potinhos aqui, ó, para poder dar os efeitos que a gente quer, né? E não pode ficar aberto, diferente da tinta a óleo, que a tinta a óleo você pode deixar aberto e ele não seca assim com facilidade não. Essa aqui não, tem que abrir e tem que fechar logo, senão seca muito rápido, né? Então eu estou tentando misturar aqui umas cores. Esse é um dos grandes segredos do artista, né? Saber misturar as cores. E a gente vai trabalhando aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma espécie de um rio, né? Eu vou buscar aqui os efeitos, né? Olha só, os efeitos aqui vocês vão entender isso depois que estiver pronto, tá? Muito legal isso aqui. Aí é uma tinta que não é tóxica, viu, pessoal? Ela é uma tinta que não tem problema nenhum. Quem tem pulmonar, isso aí não tem problema nenhum. Ela tem um cheiro, ela não é tóxica, diferente da tinta acrílica, da tinta a óleo, onde tem muitas substâncias pesadas, né? Que a gente fala pesadas, né? É o caso do titânio, terebetina, óleo de linhaça, zinco, chumbo. Todos esses componentes, toda essa substância tem na tinta a óleo, por isso que eu não utilizo ela. Ela é muito perigosa para a saúde. Aí a gente tem que trabalhar, né, para evitar também qualquer problema na saúde, né? Uma tinta que não é muito, ela é cheirosa, ela não é muito ruim não, dá para encarar. A gente vai trabalhando devagar aqui para poder misturar as cores, entendeu? O bom é que existe mercado, existe compradores, viu, pessoal? Tem comprador para tudo e a gente tem que aproveitar. O artista nasceu para produzir, né? E é preciso que ele encontre o caminho, né? Do comércio, né? De obra de arte. O artista, ele quer produzir. Ele quer estar dentro do mercado. A partir do momento que o artista ele resolve vender a sua produção, ele vai ter que seguir algumas regras, né, do comércio. São as técnicas do empreendedorismo. Muito importante você trabalhar nessa ótica, né, do mercado. O mercado exige sim que você obedeça certas regras, né, da qualidade, da tinta, do tema, da técnica, do estilo. O cliente vai te exigir isso. Ele vai te pedir o tempo, ele vai te exigir o tempo, né, de produção, e você vai ter que obedecer. Importante também você mostrar isso através das redes sociais, né? Que é a divulgação do teu trabalho. Existe a ideia, a produção, e você finaliza tudo isso quando você chega no cliente, ele escolhe a tua obra e ele te paga, entendeu? Aí que termina esse ciclo todo de uma produção artística, entendeu?
Eu vou aqui trabalhando, isso é um trabalho realmente que não é muito, é um pouco demorado, né? A gente tem que ter paciência mesmo. O consumidor ele vem aos poucos chegando, né, na produção. Ele vem procurar o artista, ele vem procurar o seu estilo, o seu gosto, né, de pintura. Tem o cliente que faz investimento e tem o cliente que quer só apenas decorar a sua sala. Então, cada um desses é necessário realmente fazer todo esse trabalho. O artista tem que encontrar, né? O artista automaticamente ele tem que se transformar no empreendedor, no negociador. Não é só vender quadro, a não ser que ele contrate, né? Ele chega a um patamar. Muitos artistas têm realmente o marchand, né? O empresário que pega o teu trabalho e sai com ele e mostra galerias, através da rede social. Então ele vai e consegue vender o teu trabalho e cada um ganha o seu, né? O estado do Amapá ele tem realmente uma quantidade muito grande de artistas, né? Nós temos aqui a Escola de Arte Cândido Portinari, que foi criada um dos precursores mapaense, chama-se Raimundo Braga de Almeida, mais conhecido como R. Peixe. Esse artista, ele criou essa escola existe até hoje, ela tem, eu acho que pelo menos 50 anos, né? E essa escola, ela continua formando artistas. Por isso que nós temos essa vantagem no estado do Amapá de ter muito artista, principalmente a área de artes visuais é muito grande. É um dos maiores segmentos de arte, porque inclui aí o arquiteto, inclui o fotógrafo, inclui o artista performance, o pintor, o escultor, o decorador, né? Na área de desenho, se você for prestar atenção, nós temos o desenhista, desenho técnico, o cara que desenha projetos, o cara que abre letra, o cara que faz caricatura, né? Dentro da caricatura do desenho de humor, nós temos também áreas diferentes. Vamos dizer, tem um artista que trabalha com caricatura, trabalha com desenho de humor, ou desenho, ele faz apenas caricatura. Tem o outro que faz apenas charge, que é bem diferente um da outra. E tem o outro que faz o cartoon, que são aquelas histórias em quadrinhos. Aquilo chama-se cartoon, entendeu? A charge, ela se relaciona muito mais à questão política, a essa questão de desenho um pouco estilizado, né? Um pouco deturpado. E tem a caricatura que trabalha apenas na imagem da pessoa, no rosto da pessoa. Aí são desenhos diferentes, né? Por exemplo, existe uma outra área chamada pirogravura. A pirogravura também está dentro da área do desenho e das artes visuais. A pirogravura, ela é feita com uma caneta incandescente através de um aparelho chamado pirógrafo, e esse trabalho nada mais é do que um desenho que é feito não com um lápis ou com uma caneta, é feito com uma caneta com uma ponta incandescente. Aí você consegue definir esse trabalho, que nós temos aqui também na galeria alguns artistas que produzem dessa forma. Então, a gente vai falar um pouco agora desses artistas. Quando eu falei que existem muitos artistas bons, eles são pessoas que estão produzindo, né? Uma prova disso foi que a Lei Aldir Blanc, ela despertou um pouco mais isso. Os artistas saíram um pouco mais de dentro de casa, saíram um pouco mais do armário, que eu digo, né? E foram produzir, foram se relacionar.
né? Aqui nós temos alguns grupos de arte, por exemplo, a Galeria de Arte Samaúma, ela dá uma atenção muito especial para um grupo de mais ou menos 70 artistas, entendeu? Infelizmente, a gente teve, inclusive, perdas aqui. Dentro desse período de pandemia, nós tivemos pelo menos três perdas dentro da galeria. Isso deixou nós muito tristes, né? E aqui nós temos também outros grupos. Tem um que chama-se Mestre dos Pincéis, que é comandado por um artista muito bom chamado Abimael. Esse artista, ele mantém essa relação, entendeu, com esses artistas, que a maioria deles são artistas que trabalham praticamente em murais, nas ruas, né? A maioria deles em fachadas, é bem diferente do que a gente faz aqui. Tem um outro grupo que chama-se Imazônia. O Imazônia, ele é um pouco mais antigo do que o grupo Samaúma, que é o nosso coletivo, entendeu? Então, existem alguns grupos que nem mesmo a gente conhece, né? Mas o que foi bom da Galeria Samaúma foi que a gente conseguiu agregar um pouco mais, juntar um pouco mais esses grupos. E eles estão aqui com a gente também, né? O Mestre dos Pincéis, eles têm um grupo deles e tem um local que eles expõem. Tem um endereço deles também. Mas aqui dá para ver que tem muitos artistas do Amazônia, né? E a gente contempla tudo isso, né? A gente sempre abriu as portas aqui para todo mundo. E não é só para as artes visuais. Aqui a gente realiza todos os anos um evento chamado Encontro das Artes. É quando o segmento de artes visuais chama outros segmentos para esse evento, que é uma parceria com a Diária FM, né? Onde vem um programa aqui chamado Canto da Amazônia, feito com o Heraldo Almeida, e ele realmente faz todo esse trabalho aqui dentro, traz o link da rádio aqui para dentro e transmite 3 horas de programa. E isso realmente deu muita força, né, para os artistas. Isso motiva os artistas a produzirem, entendeu? A gente vem para cá e faz vários eventos aqui dentro, entendeu? Nós temos muitos artistas. Por exemplo, aqui nós temos 2 pessoas que são filhos do R. Peixe, que fazem parte desse coletivo, né? Que é a Irê Peixe, que é ex-professora da escola Cândido Portinari, e também do irmão chamado Edberto Almeida, né? Que sempre está com a gente, né? Sempre está envolvido com nossos eventos, principalmente com as exposições, porque aqui não é só exposição. Aqui nós temos oficina de arte, aqui nós temos comemoração do aniversário da Galeria Samaúma, aqui nós temos o Encontro das Artes, aqui nós temos o final de ano, a gente sempre reúne o pessoal no final do ano aqui, uma espécie de confraternização, né? Fechar o ano legal. Mas o importante é que esse espaço aqui, ele tem contemplado muitos artistas, né? Tivemos em 2019, em Brasília, com 56 obras de arte de 26 artistas. Esse evento foi a comemoração dos 76 anos da criação do ex-território federal do Amapá. E há 30 dias tivemos novamente em Brasília para fazer parte de um evento de uma deputada federal chamada Cátia Abreu, né, que resolveu divulgar as nossas potencialidades, o turismo, a gastronomia, o artesanato, e ela iniciou esse projeto lá em Brasília, no Senado Federal, com a região norte. Ela dividiu esses eventos por região, e o estado do Amapá participou do primeiro evento, que foi da região norte, e a Galeria de Samaúma foi convidada a fazer parte desse processo. E nós estivemos lá em Brasília, junto também com o artesanato, tá? Então teve a gastronomia e o turismo. Então eu sempre digo aqui, pessoal, que as artes já estão muito ligadas ao turismo, né? Aqui a gente recebe visitantes de vários países aqui, e eu sempre digo que esse espaço tem que estar sempre apresentando bons trabalhos,
e muitos deles já viajaram, muitos já viajaram, né, daqui. Isso é muito bom. Isso é um mercado de arte, né, que a gente tem lutado para sempre avançar. Eu sempre digo que eu cobro muito dos artistas, que a gente tem que ter união. Por isso que o nome do nosso projeto aqui é União e Força Cultural. Precisamos ter força, precisamos ter união, né, para a gente poder agregar as ideias, trocar as ideias. E isso é muito importante. Cada um aprende um com o outro e assim a gente avança. Eu uso muito essa expressão de união e de avanço, entendeu? É por isso que esse trabalho aqui ele já ganhou o mundo. É por essa força realmente, por essa união, tá, pessoal? Por isso que eu escolhi esse nome. Então aqui está dando continuidade, aqui é um trabalho de arte, né? Eu estou devagar aqui, eu estou fazendo, mas aqui uma obra de arte, ela pode levar dias, né? Mas a gente está tentando demonstrar aqui um processo um pouco mais rápido, tá? Você está percebendo que já tem uma certa perspectiva aqui, né? Eu vou ter que tentar fazer aqui uma árvore, um buriti, alguma coisa assim. Aí a gente vai trabalhando assim, tá, pessoal? Então, a gente mostrou um pouco dessa parte dos coletivos, né, de artistas, mas eu queria muito falar especificamente de alguns grandes mestres, né? São pessoas que deixaram realmente legados aqui para essa geração, e a gente tem que se preocupar em repassar esse legado para os artistas que virão. Eu quero dizer que o precursor dessa história toda aqui, um dos precursores, para ser mais preciso, chama-se Raimundo Braga de Almeida, né, que é o R. Peixe, que eu falei há pouco, que criou a escola Cândido Portinari. Ele realmente deixou grandes obras de arte, né, uma infinidade de obras de arte, eu posso dizer até milhares, né. Essas obras de arte, elas vieram, ele vendia essas obras para as secretarias, de modo geral, né, de prédios públicos, né. Então ele tinha realmente um carinho muito grande pelo poder público, e assim ele conseguiu fazer essas vendas, né, e poder sobreviver também da arte. Nós temos também uma pessoa aqui chamada Niná Nakanishi, Barreto Nakanishi, uma grande artista, né, na área da escultura, né, que deixou também um outro legado, né, no artesanato fantástico, uma mulher que ganhou prêmio inclusive no Brasil e na Europa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Niná Nakanishi, né, e que é parente aí do nosso amigo Getúlio Barreto e do nosso senador da República, Lucas Barreto, tá? Eu tenho aqui também uma outra pessoa que é muito legal falar dele, chama-se Espírito Santo, um maranhense que veio para cá com uma técnica de pintura fantástica e que conseguiu repassar isso para muitos artistas. Nós temos aqui algumas obras, né, que a gente pode dizer que esse artista, que é o caso do Cabral, que é da Fazendinha, o quadro está aqui próximo, e esse quadro ele tem um toque do nosso amigo e professor Espírito Santo, tá? Uma outra pessoa também importante que nós perdemos durante a pandemia chama-se Paulo Rodrigues, que também milita no segmento, né, do carnaval e também das artes visuais. Eu até acho que ele iniciou todo esse procedimento dentro das artes visuais e veio para cá e foi um dos precursores, dos precursores do estilo surreal, tá? Eu tenho também o nosso amigo Ivan Marajás, que tem praticamente quase 50 anos, né, de trabalhos de pintura, né? O Ivan Marajás é um grande parceiro da Galeria Samaúma, e que tem feito esse trabalho, essa parceria com a gente. Então a gente está sempre junto aqui, expondo nesse trabalho, né, de arte, e parece que
os artistas realmente estão acreditando que é preciso a gente se relacionar e poder seguir. Queria falar aqui também do Manuel Bispo, um outro artista, né, que deixou um pouco também do surreal para a gente. E ele tendenciou um pouco mais agora para a literatura. E vou falar também aqui de um artista muito bom e também desenhista. Chama-se Erivelto Brito Maciel. Uma figura fantástica, entendeu? Que foi empregado da ICOME e lá ele desenvolveu o desenho e pôde também nos ensinar muita coisa, entendeu? Nós temos aqui Grimoaldo da Silva Barbosa, um grande escultor que também foi professor da Escola Cândido Portinari. Ele está quase diariamente com a gente aqui, um grande escultor, eu posso dizer até ceramista, faz grandes trabalhos de cerâmica, entendeu? E é um dos nossos parceiros e está expondo inclusive agora recentemente com a gente, tá? Vamos falar aqui também de outros artistas. Olha, nós temos um outro artista aqui que chama-se Guaraci Fonseca. Guaraci Fonseca também nós perdemos o Guaraci para esse vírus, infelizmente, no começo desse ano, viu, pessoal? Ele morreu, parece que nos primeiros dias do mês de janeiro. E deixou um legado na área da pirogravura. Excelente pintor, e a gente, infelizmente, perdeu. Esse trabalho está sendo feito aqui, pessoal, nada mais é do que mostrar isso para vocês, que é importante o artista produzir, é importante repassar o seu conhecimento, entendeu? O artista, ele não pode levar os seus segredos e as suas técnicas, né, para debaixo da terra. Ele tem que repassar isso, porque está vindo aí muito artista, né? Sempre surgindo novos talentos, e isso a gente se preocupa muito em poder repassar isso para o artista, né? Depois que a gente morre, a gente não pode fazer mais nada, a gente só deixa o conhecimento, as obras por aí, e a gente tem que brincar com isso, porque isso é uma grande realidade, né? Fazer a nossa parte. Olha aqui, olha, eu estou fazendo aqui um trabalho que na verdade eu estou mostrando aqui os planos, né? Um pouco mais escuro, um pouco mais claro, e a gente vai trabalhando aqui, ó, devagar, para poder mostrar isso, tá, pessoal? Aqui eu vou, como eu estava falando, eu estou fazendo aqui um trabalho eu quero colocar uma árvore aqui para poder mostrar que é interessante ela aparecer aqui. Vou pegar aqui mais um pouco de tinta. Olha, dentro da Escola Cândido Portinari, onde quando eu voltei para Macapá, eu sou daqui, eu nasci na Serra do Navio, mas fui criado em Santana, no município a 24 km daqui, onde eu tenho um carinho muito grande pelo esse meu lugar. Meu pai trabalhou ali na ICOME, 30 anos na ICOME, e eu praticamente nasci dentro do projeto de exploração mineral. E aí eu me ausentei um pouco em Belém, mas eu tive que retornar para cá. Eu resolvi retornar para cá. Aqui é meu lugar. Aqui é onde eu vou repassar tudo que eu aprendi, né? E aqui é o nosso lugar. Aqui é um lugar muito bom para se viver, com certeza. Olha só os efeitos que a gente consegue dar aqui, olha, né? E vamos trabalhando assim, dessa seguinte forma, né? Aqui nós temos umas atividades que a gente procura sempre participar, né? Nós temos aqui o aniversário da cidade, né, que é dia 4 de fevereiro, e sempre o poder público
ele consegue organizar alguns eventos na cidade para festejar o aniversário, né, da cidade de Macapá, normalmente feito pela prefeitura, e a gente está sempre envolvido com essas histórias. E dentro desses eventos, a gente se aproxima, né? A gente aproxima o artista do público, que isso é importante para a gente e para o público. O público precisa entender o que é viver com arte. Nós não vivemos sem arte, né? É uma questão só de raciocínio. Como é que nós vamos viver sem a música, né? Sem a pintura, viver sem a poesia, né? Digo sempre que a arte ela nos mantém vivo, né? E assim Macapá com certeza ganhou aqui muitos artistas, né? Pelo trabalho que foi feito aqui por muitos veteranos, né, da arte. Olha só, a gente vai dando efeito aos poucos, né, e consegue chegar no onde a gente quer. Aqui eu utilizo aqui aí depois vem os detalhes, né, vem a parte mais dedicada, né. Mas primeiro eu estou dando as pinceladas aqui para poder chegar onde eu quero. Nós estamos agora no momento, assim, não foi só a Lei Aldir Blanc que veio, né? A gente percebeu que a política cultural hoje ela se trata bastante. Ela vem através de editais, né? É um modelo de repassar o dinheiro público, né, para o artista. E isso eu acho assim bastante democrático, porque ele é muito bem feito, né? São muito bem feitos esses editais, e aí eles contemplam os artistas que realmente merecem, né? O artista tem que apresentar o seu portfólio, o artista tem que apresentar o seu trabalho, a sua trajetória, para ele poder ganhar os editais, não só com projeto de fomento como este que nós estamos realizando, mas também com premiações, né? Quando fala de trajetória, você já é o artista que já tem uma longa estrada, né? Construiu uma história, e a partir daí já começa a merecer, né, esse reconhecimento, e muitos deles vêm através de premiações, entendeu? E a gente vai dar esse conhecimento aqui através dessa videoaula importante, né? É importante essa videoaula chegar na mão dos que estão iniciando. Ele vai avançar muito mais rapidamente, né? Porque é muito fácil pegar a coisa mastigada. É isso que a gente vai fazer. Claro que eu peguei um pouco disso, né? Então, se eu peguei um pouco, se eu conseguir chegar, né, nos conhecimentos, dicas de outros artistas, livros, escolas, a gente também tem que fazer a mesma coisa. E essa é a vida, da continuidade, né, a esse trabalho todo. Olha só os efeitos que a gente vai dando aqui aos poucos, né? Esperamos aí que o governo federal continue fomentando, né, através de leis, de outras leis, né, esse trabalho todo aí que o artista precisa, assim, de um incentivo, precisa, assim, de uma força, tá bom? Olha, eu antigamente eu comprava tinta, eu comprava R$300 de tinta, eu não podia ter comprado mais do que isso. E na Lei Aldir Blanc foi diferente. Eu consegui comprar 10 vezes mais, né, de tinta. Então eu tenho hoje o material aqui para trabalhar um ano. Então esse realmente é o resultado, né, esperado pelo incentivo, pela ajuda emergencial, né, contemplar o artista, né,
como aqui é um coletivo, então ele veio para cá e ele realmente está ajudando, né? A gente consegue fazer muito mais coisas e o artista é beneficiado com isso, né? A gente conseguiu ajudar o outro artista a também ganhar outros projetos. E assim foi feito, viu, pessoal? Com certeza, muitos artistas estão muito satisfeitos, né, com o resultado da Lei Aldir Blanc, e ela realmente veio para ajudar os artistas e ajudou, né? Imagina, aqui ganhamos esse edital, o 009, né, da Lei Aldir Blanc, chamado Pepolho Sanches, e também eu, particularmente como artista, ganhei 2 premiações, e isso deu outro direcionamento para o trabalho e para o coletivo também, porque esse coletivo aqui, tudo que é melhorado aqui dentro, melhora para todo mundo, entendeu? E a gente ajuda todo mundo aqui também. Os caras vêm pegar material, vêm pedir ajuda, vêm pedir informação. Então, eu costumo inclusive convocar aqui, sempre às sextas-feiras, uma reunião com alguns artistas. A gente procura selecionar alguns, depois seleciona de outros grupos, e assim a gente vai mantendo essa relação e também usufruindo dessa relação, tá? Aqui o trabalho está praticamente, quase concluído. Então, a gente está no final da videoaula praticamente, a gente está finalizando também essa obra, e a gente queria ressaltar aqui o grande trabalho que está sendo feito, né, pelo governo federal, né, que envolve os estados e municípios, né, aqui a FUNCUT e a SECUT, entendeu? E agradecer esse trabalho formidável que vem fazendo aqui a Coringa Produções. Foi a empresa que nós escolhemos para ganhar esse edital, né? E isso foi feito com muito sucesso, graças a Deus, e com certeza a gente pode dizer que estamos agradecidos, né, com esse recurso federal e com o trabalho, né, da Coringa Produções e com o trabalho dessa equipe toda que está concluindo todo esse edital 009, né, da Lei Aldir Blanc, chamado Pepolho Sanches. Muito bom trabalho, e com certeza o trabalho da lei, né, o trabalho da Coringa Produções e da SECUT, ele vem realmente dar uma força muito grande para o artista, dar uma injeção muito grande para o artista. Existe uma história antes e uma história depois, quando lançaram a lei emergencial, né, que é a Lei Aldir Blanc. Então existe uma outra história. Então assim a gente vai dar continuidade, e graças a Deus a gente chegou a um ponto legal. A pandemia ainda não acabou, mas a gente já tem um resultado muito grande da intenção do governo federal em ajudar o artista e não deixar ele de produzir. E assim foi feito. Eu gostaria muito que esse trabalho ele chegasse na mão de todo mundo, né? Chegasse na mão do artista, né? Do próprio colega nosso que faz parte daqui, né? E também dos novos talentos que estão chegando aos poucos, tá bom, pessoal? Então eu quero terminar essa videoaula dessa forma, tá? Com muito agradecimento, e que Deus nos acompanhe.